E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade aqui agora à aula de avaliação de dor torácica na emergência e a gente vai entrar no tema de síndrome coronariana aguda, né? Então, só para a gente dar uma recapitulada, na aula de dor torácica a gente falou dos diagnósticos mais críticos na avaliação de dor torácica na emergência. A gente precisa sempre ter eles em mente para não deixar passar esses diagnósticos e a gente vai entrar agora na parte de síndrome coronariana aguda. Bem, quais são os objetivos dessa aula? A gente vai relembrar aqui a fisiopatologia da síndrome coronariana aguda, a gente vai lembrar qual é a diferença de doença estável, coronária estável, para síndrome coronariana aguda, a gente vai revisar os conceitos da definição universal de infarto, a gente vai relembrar a definição de angina instável, a gente vai avaliar a abordagem de síndrome com e sem supra, o que muda no tratamento dos pacientes que têm supra, e como a gente faz nos pacientes sem supra, a estratificação diagnóstica, e nos pacientes com supra, quais são as estratégias de reperfusão, tá? Então, a gente vai começar aqui na aula de sem supra e a gente vai começar com essas informações dos objetivos, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença de doença coronária estável versus doença coronária instável, que é a síndrome coronariana aguda. Na fisiopatologia das duas está envolvida a aterosclerose, que a gente já sabe lá da patologia, envolve a deposição de lipídios na luz da artéria, né? Então a gente sabe que ao longo dos anos isso pode ocorrer, principalmente associado a hábitos de vida, fatores de risco. Esse processo de deposição de lipídios ele pode se acumular na artéria coronária e reduzir a luz da artéria. E aí, como se manifesta, então, a doença coronária estável? Ela vai se manifestar com angina estável, né? Então, a manifestação é, uma vez o paciente fazendo algum esforço físico e, portanto, tendo aumento da demanda de oxigênio do miocárdio, como essa artéria ela já funciona no seu calibre máximo, uma vez que ele esteja consumindo mais, aquela artéria não vai conseguir aumentar a oferta de oxigênio para o músculo miocárdio. E o mesmo vai sofrer isquemia e o paciente vai ter dor. Agora, qual que é a diferença desse quadro para o paciente com síndrome coronariana aguda? Então, no paciente com síndrome coronariana aguda, um detalhe muito específico e diferente é que o paciente ele tem uma placa que muitas vezes pode nem estar dando angina estável, tá? Ele pode ter, pode não ter, às vezes pode ser uma placa pequena, e a gente sabe hoje que quanto maior o conteúdo lipídico dessa placa, mais instável ela é, por algum motivo, né, que tem vários fatores, alguns gatilhos que podem ser infecciosos, não infecciosos, essa placa ela se rompe, e a partir daí, expondo esses fatores subendoteliais, existe ativação da cascata de coagulação. E aí, uma vez a cascata de coagulação sendo ativada, isso pode gerar uma obstrução parcial ou total do vaso. Então, quando essa obstrução for parcial, isso vai gerar uma síndrome coronariana aguda sem supra. Quando essa obstrução for total, ela vai gerar uma síndrome coronariana com supra de ST. Um detalhe aqui importante é que, caso existe a possibilidade do paciente ter uma obstrução total, mas gerar uma síndrome sem supra. Que condição é essa? Se o paciente tiver circulação colateral. Então, ele tem uma via alternativa para chegar um pouco de sangue naquele território distal, então, não vai se manifestar com supra, e sim sem supra. Bem, então, vamos falar agora de síndrome sem supra, né? Então, a gente vai deixar a síndrome com supra para mais para frente um pouquinho, a gente vai falar, então, de síndrome sem supra, que é aquele quadro onde a gente vai ter obstrução parcial ou total com circulação colateral. Então, a gente vai usar um tripé para a gente dar o diagnóstico de síndrome coronariana sem supra. O primeiro detalhe importante, como eu coloquei para vocês, é o quadro clínico. Então, a gente falou na aula de dor torácica qual que é o quadro clínico típico da síndrome coronariana aguda. É o paciente que tem, possivelmente, mais fatores de risco cardiovascular, isso não afasta a possibilidade, mas aumenta a chance, a probabilidade.
esse paciente ele tem uma dor torácica opressiva, em aperto, que dura mais de 20 minutos, que ela se inicia no repouso, que ela normalmente se irradia para membro superior, mandíbula, para a região dorsal. Ela está associada à falta de ar, sudorese fria, náusea. Então, esse é o quadro típico da síndrome coronariana aguda. O que a gente precisa lembrar é que alguns pacientes eles vão se manifestar de uma forma atípica, ou seja, ao invés de eles se manifestarem com dor torácica, eles vão se manifestar com o que a gente chama de equivalentes anginosos, né? Que pode ser só dispneia, pode ser só náusea, pode ser só sudorese fria, né? Isso é muito comum em quem, gente? A gente vai lembrar que isso é comum nos pacientes diabéticos, nos pacientes idosos e em pacientes do sexo feminino, tá? Então, atento a isso, chegou o paciente com dor ou equivalente anginoso, o que a gente vai fazer? Eletro em 10 minutos. Então, quais são as possibilidades, os achados do eletro numa síndrome sem supra? O eletro pode ser normal, né? Então, síndrome sem supra pode ter eletro normal. A gente pode ter inversão de onda T, né? E a gente pode ter infradesnivelamento do segmento ST, maior do que 0,5 milímetro, né? E a gente sabe que o paciente que tem o eletro anormal, ele vai ser útil tanto para o diagnóstico como na estratificação. Quem tem eletro alterado é mais grave do que quem não tem eletro alterado. Fizemos o eletro, a gente já segue idosos marcadores, né? E aí, uma vez eu tendo um quadro típico, um eletro normal ou alterado, mais marcador negativo, isso é angina instável. Quadro típico ou equivalente, eletro normal ou alterado, mais marcador positivo, isso é infarto do miocárdio sem supra de ST. Perfeito? Trouxe aqui mais uma vez aquela questão dos marcadores da abordagem atual. Muitos centros hoje já têm, isso realmente é novidade, muitas vezes isso gera um pouquinho de confusão mesmo. O ideal é que no local onde você esteja trabalhando, você procure saber qual é o kit disponível. O meu kit é o convencional, o meu kit é tropa ultrassensível, quais são os pontos de corte daquele kit. Normalmente até no próprio resultado do exame ele já traz isso, tá? Então eu trouxe aqui só para a gente lembrar o seguinte. Então, esse aqui é o protocolo de dosagem na admissão e com 1 hora. Então, quais são as possibilidades? Então, o paciente chegou, a gente vai achar, fez a avaliação clínica, rodou eletro, colheu sangue. Ele vai colher na admissão e 1 hora depois. Então, quais são as possibilidades desse paciente? Ele chegou e tem uma tropo menor que 5, beleza, eu afasto a possibilidade. Ele chegou, tem uma tropo 10 vezes acima o valor da normalidade, que ou seja, 52 nesse kit, eu já confirmo o diagnóstico. Beleza. Mas eu tenho outras possibilidades. Ou seja, o paciente ele chega com uma tropo que não é maior que 52, mas que aumentou na primeira hora mais que 5 nanogramas por ml, por litro, perdão, nanogramas por litro. Isso confirma o diagnóstico. Ou o paciente que ele, na verdade, ele tem uma tropa um pouquinho maior, mas não 52, mas menor que 12, e que ele varia menos do que 3 em 1 hora. Esse paciente também a gente afasta o diagnóstico. E vão ter aqueles casos duvidosos, aonde a tropa foi, ele chegou um pouquinho maior no início, né, assim, acima de 12, mas não variou tanto. Então, são ou o paciente que chega muito precocemente na emergência. Para esses pacientes, a gente vai fazer a coleta da 3ª hora para tirar a dúvida e afastar o diagnóstico de infarto. Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir. Então, a gente vai falar agora sobre a definição universal de infarto. Então, assim, ó, qual que é a definição de infarto agudo do miocárdio? Então, infarto agudo do miocárdio é elevação de troponina acima do percentil 99, que naquele caso ali a gente vai associado ao kit, mais
algum de qualquer um desses itens descritos abaixo. Então, é elevação de troponina mais sintomas de isquemia miocárdica, novo BRE, que a gente vai falar na parte de infarto com supra, nova alteração significativa no segmento ST, que vai ser infra ou supra, evolução do quadro clínico para onda aqui, a gente vai ver isso na aula de infarto com supra, algum exame de imagem que evidencie morte ou alteração da contratilidade segmentar, a gente vê isso muito no ecocardiograma, ou uma angiografia coronária mostrando trombo dentro da coronária. Tá? Então, qualquer uma dessas condições, isso é a definição de infarto agudo do miocárdio. Tá? Bem, e a gente pode subdividir o infarto em 5 tipos. Tá? O infarto que a gente está falando aqui nessa aula, na verdade, ele é um infarto do tipo 1, é o que a gente vai ver na emergência, na maior parte das vezes. É um infarto que a fisiopatologia desse infarto está relacionado à instabilidade de placa. Existe um infarto tipo 2 que também ele pode existir, que é o que acontece? É o paciente que apresentou agudamente um quadro de sepse, ou fez uma taquiarritmia com uma alta resposta ventricular e teve uma elevação de troponina, né? E, na verdade, nesse quadro aqui, como ele positivou a troponina, diferente do doente com doença estável, ele positivou a troponina, isso é um infarto do tipo 2, que está relacionado. O paciente possivelmente já tem algumas lesões que não são obstrutivas, mas pelo aumento agudo e intenso da demanda, isso gerou morte celular. Então, isso não é angina instável, isso é infarto. Se tem tropo positiva, isso é infarto, né? Então, troponina positiva nesse contexto é infarto tipo 2. E a abordagem do infarto tipo 2 é totalmente diferente desse infarto tipo 1 que a gente vem falando aqui. A abordagem do infarto tipo 2 é tratar a condição de base. Então, a gente vai reverter ataque à arritmia, vai tratar a sepse, ou às vezes é uma hemorragia num paciente já com doença coronária, então a gente vai tratar a hemorragia. Então, só para a gente saber que existem outros tipos de infarto que não são só esse tipo de instabilidade de placa. Os outros aqui estão relacionados a procedimentos percutâneos ou cirurgia cardíaca que também podem acontecer, tá? Mas, realmente, o motivo dessa aula é o infarto tipo 1, que é o mais relevante aqui para a gente, tá? Então, eu vou partir agora por uma segunda definição que também, às vezes, em alguns livros a gente pode achar isso um pouco mais duvidoso. Então, a gente viu o seguinte, que o paciente que chega na emergência com dor torácica atípica, com eletro normal ou alterado, mas que tem marcador negativo, a gente vai chamar isso de angina instável. Então, a angina instável ela pode se manifestar dessa forma, como uma síndrome sem supra, mas ela tem mais 2 formas de apresentação, tá? Que é angina de início recente aos pequenos esforços e angina em crescendo, tá? Então, eu vou tentar aqui explicar como é que funciona isso. Então, você imagina o seguinte, o paciente com doença estável, a angina dele, normalmente ela começa aos grandes esforços. Então, o paciente ele vai falar que em repouso está tudo bem, quando ele faz as coisas da casa está tudo bem, quando ele faz esforços pequenos está tudo bem, mas quando ele faz uma atividade intensa, como uma corrida, né, pegar um peso mais pesado, ele tem dor torácica que alivia no repouso. Agora, alguns pacientes podem já, desde o início, manifestar angina aos pequenos esforços. Então, paciente até para coisas do dia a dia, como tomar banho, atividade de casa, andar dentro de casa, ele já sente dor. Então, isso é diferente, isso é mais grave, né? Então, se o paciente ele já está tendo sintomas para pequenos esforços, isso mostra que essa placa dele não tem um comportamento benigno, então isso é uma angina instável. A outra condição é o que a gente chama de angina em crescendo, ou seja, no paciente com doença estável, eu espero que ao longo de anos e anos, a angina dele pode ir progredindo, dos grandes para os médios, depois para os pequenos esforços. Mas imagina o seguinte, se o paciente tinha aquela angina dele aos grandes esforços e em curto prazo, normalmente em alguns meses,
essa angina passa aos médios esforços, para os pequenos esforços. Então, essa angina ela está se acentuando rapidamente. Então, esse quadro de aceleração da gravidade da angina também mostra uma instabilidade de placa, é uma angina instável. Tá? Bem, fizemos o diagnóstico de síndrome sem supra, então a gente vai precisar começar a tratar. Então, paciente chegou na emergência, é uma síndrome sem supra, é uma condição grave, o que a gente vai fazer? MOVE. Então, é monitorização, oxigênio, acesso venoso, né? O oxigênio a gente só vai, na verdade, utilizar caso ele tenha uma saturação menor do que 92%, tá? Mas a gente vai sempre lembrar de usar, tá? E aí eu gosto de dividir assim porque eu acho que isso facilita o raciocínio. Então a gente vai diferenciar, a gente vai englobar o tratamento da síndrome sem supra em 3 grandes pacotes: na terapia antitrombótica, na terapia anti-isquêmica e nos outros. O que vai envolver a terapia antitrombótica? Vai envolver a antiagregação plaquetária e a anticoagulação. E para a terapia antiagregante, a gente vai usar o AS associado a mais um antagonista do ADP, tá? Que pode ser o clopidogrel, ticagrelor ou o prasugrel, tá? Cada um deles tem detalhes, tem estudos, não é o meu objetivo aqui falar de todos eles, tá? E a gente vai usar só desculpa aqui o erro de digitação, algum anticoagulante, tá? Que a gente vai ver que existem alguns tipos. A heparina mais utilizada é a enoxaparina, tá? Que é usada por via subcutânea. E a terapia anti-isquêmica, o que a gente vai usar para esse paciente? A gente vai usar algum vasodilatador nitrato com o objetivo de tentar vasodilatar um pouco mais a artéria coronária e o beta-bloqueador para diminuir o duplo produto. Então, a gente vai tentar reduzir um pouquinho a pressão e a frequência cardíaca. Além disso, a gente pode lançar a mão de algumas drogas, como as estatinas, que têm um efeito anti-inflamatório endotelial, podem tentar potencializar a estabilização de placas, mas não é uma droga para a gente começar lá na porta, é uma droga que ela vai ser prescrita nas primeiras 24 horas, ela não é uma prioridade. A prioridade é a terapia antitrombótica e a terapia anti-isquêmica. Bem, só para a gente lembrar aqui do mecanismo de ação, o AS vai agir inibindo a ciclooxigenase, reduzindo aqui a atuação do tromboxano A2, e os antagonistas do ADP vão se ligar ao receptor P2Y12, agindo através desse mecanismo, inibindo a atividade plaquetária. Então, a gente vai falar algumas contraindicações, tá? A gente, pessoal, só não vai usar AS para os pacientes que têm história de alergia. Para todo o restante, a gente sempre vai usar o AS. Fondaparinux, que é um anticoagulante, e a gente só pode usar ele quando o clearance é maior que 20. Se for menor que 20, a gente não pode usar. E a enoxaparina a gente só deve usar para pacientes que tenham um clearance maior do que 15. Tá? Então a gente precisa ficar de olho, por isso que eu coloquei lá na aula de dor torácica, que é importante a gente pedir a função renal do paciente, que vai ser utilizada agora na escolha das medicações e da dose. Tá? Contraindicação de usar beta-bloqueador. Pacientes que têm um broncoespasmo, né, em atividade, pacientes que têm hipotensão, né, pacientes que já se apresentam com sinais de insuficiência cardíaca, bloqueio atrioventricular avançado. Então, esses pacientes a gente não pode usar o beta-bloqueador. Nitrato, a gente não pode usar nitrato em pacientes que têm hipotensão, suspeita de infarto do ventrículo direito, ou que estão usando inibidor da fosfodiesterase, algum tipo de Viagra. Então, existe um grande risco de hipotensão grave nesses pacientes. E a morfina? A gente vai ver que a morfina normalmente a gente vai usar caso a gente já fez a dose otimizada do vasodilatador e o paciente não melhorou a dor. Mas quando a gente não pode usar a morfina? Quando o paciente está hipotenso ou tem a suspeita de infarto do ventrículo direito. Perfeito? Bem, o que a gente precisa entender daqui para frente é que quando a gente está avaliando pacientes com síndrome sem supra, eu estou avaliando uma gama heterogênea de pacientes. Ou seja, eu tenho pacientes que são mais graves e pacientes menos graves. E a gente vai utilizar alguns critérios para saber qual é o paciente com maior risco de morte, maior risco de novos eventos coronários
e evoluir com um desfecho negativo. Então, a gente pode usar desde critérios como os critérios de Brown aqui, e aí vão ser, aqui na história clínica, pacientes mais idosos, pacientes com dor prolongada, pacientes que já chegam com sinais clínicos de insuficiência cardíaca, pacientes que têm alterações no eletrocardiograma, né, como infra-DST, e pacientes que chegam já com marcadores positivos, tá? Existe o score de time, hoje menos usado, tá? Mas eu coloco aqui mais para a gente saber que existe, tá? Eu não vou me ater aqui aos detalhes do score de time, mas é importante a gente saber. Também leva em consideração também mais ou menos os mesmos fatores, a idade, se o paciente já tem fatores de risco cardiovascular, se o paciente vem tendo dor nas últimas 24 horas, se ele está tomando AS, se ele teve alteração do eletro e se ele teve troponina positiva. Então, a gente vai pegando o jeitão desses scores, né? Então, eles vão levar sempre em consideração esses dados. E o score hoje mais utilizado é o score de Grace. Fala, poxa, Marcos Paulo, mas tem que decorar isso tudo? Não. Hoje em dia você pode ter no seu celular, ou você pode acessar algum site que até faz o cálculo automático para você, e a gente vai levar em consideração outros detalhes que não possui no score time. Então, a gente vai avaliar aqui pelo score de Killip se o paciente já tem sinais de insuficiência cardíaca. A gente vai avaliar se o paciente chega com sinais de hipotensão. Isso é mais grave, porque possivelmente ele está fazendo disfunção ventricular aguda pelo infarto. Se o paciente chega muito taquicárdico, também é um sinal de que ele pode estar fazendo disfunção ventricular. O paciente mais idoso, ele é mais grave. Pacientes que tenham elevação da creatinina, esse paciente é mais grave, né? Aqui, quem tem disfunção, quem já tem insuficiência renal, esse paciente é mais grave. Aqui, sem dúvida, paciente que teve parada cardíaca na admissão, ele é mais grave, sem sombra de dúvida. E aqui, mais uma vez, ó, alteração do ST, elevação de marcador, também é mais grave, tá? E aí, utilizando ou os critérios clínicos ou o score de risco de Grace, se ele tiver aqui um score de time maior que 4 ou um Grace maior que 140, esse paciente ele é de alto risco cardiovascular. E para esse paciente a gente vai preconizar que ele vá para o cateterismo, né, para o exame diagnóstico, nas primeiras 24 horas. Caso a gente observe que esse é um paciente de baixo risco, ele vai ficar internado, usando as medicações, e a gente pode programar uma estratificação não invasiva, né? Então, a gente vai usar o método de estratificação, como teste ergométrico, a cintilografia, angiotomografia de coronária, cintilografia miocárdia. A gente tem várias possibilidades para estratificar o risco do paciente. Se o exame for positivo, ele vai para a coronariografia, vai para o CAT. Se o exame for negativo, o paciente vai ser liberado. E ainda, pela diretriz brasileira, para os pacientes de risco intermediário, a gente pode fazer tanto um quanto o outro e, pela diretriz brasileira, cada vez mais preconizando a estratificação invasiva. Então, pessoal, terminei a parte de síndrome sem supra, a gente vai entrar na parte de síndrome com supra. Só para a gente lembrar da anatomia coronária, a gente tem duas grandes coronárias, né? Primeiro, o tronco da coronária esquerda, que emite dois ramos, a artéria circunflexa e a artéria descendente anterior, e também a artéria coronária direita. Então, a gente acaba falando que temos três coronárias, né? A artéria descendente anterior, a artéria circunflexa e a artéria coronária direita. E essas artérias, elas irão irrigar todo o músculo cardíaco. Eu trouxe isso aqui com a ideia da gente entender um pouquinho sobre a segmentação do ventrículo esquerdo. Então, se a gente pegar o ventrículo esquerdo, a gente vai ver que alguns territórios são irrigados pela artéria descendente anterior, outros pela circunflexa, outros pela coronária direita. Essa segmentação, como é que funciona, pessoal? Imagina o seguinte, ó, eu peguei o ventrículo esquerdo e espremi ele, eu espremi ele todo. E aí eu tenho aqui, ó, as porções basais do ventrículo esquerdo, as porções médias, aqui nesse segundo, e as porções apicais, e aqui bem a pontinha, tá? Então eu vejo aqui, ó, aqui no território da parede anterior e septal, quem irriga é a artéria descendente anterior. Na porção lateral do coração, quem irriga
né, nesse salmão aqui, é a artéria circunflexa, e aqui no verdinho, quem irriga a parede inferior e a porção inferior do septo é a coronária direita, tá? Então, a gente já começa a entender que o coração tem 4 paredes: anterior, inferior, lateral e septal. Então, e cada parede dessa é irrigada por uma artéria. Então, normalmente, o septo e a parede anterior é irrigada pela DA, a parede lateral é irrigada pela CX ou circunflexa e a parede inferior é irrigada pela coronária direita. Tá? Por que isso é importante? Porque quando a gente vai para o eletrocardiograma, a gente está procurando um supra de ST, esse supra de ST vai nos mostrar qual é a artéria culpada do infarto. Então, aqui a gente tem um algoritmozinho com esquema, um eletro de 12 derivações, e a gente observa aqui, ó, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, e aqui de V1 a V6. Então, se eu olho D2, D3, AVF, ó, eles estão vendo aqui de baixo o coração. Então, eu vejo a parede inferior. Se eu vou para V5, V6, D1 e AVL, eu estou olhando a parede lateral do coração. Se eu estou olhando V1 e V2, eu estou olhando bem, ó, a região septal. Se eu vou de V3 a V4, eu estou olhando bem a parede anterior, ó, que ficaria ali na frente. Tá? Então, dessa forma, eu consigo olhar todas as paredes do coração através do eletrocardiograma e posso inferir qual é a artéria culpada pelo infarto. Então, aqui só mais uma vez, para a gente mostrar, só um esqueminha de quais são as artérias que a gente avalia de acordo com as derivações do eletro. E aí, como que a gente dá o diagnóstico de infarto com supra? Então, infarto com supra, ele vai existir quando existe elevação do segmento ST maior do que 1 milímetro em 2 derivações contíguas. Então, por exemplo, eu estou vendo um infarto inferior, D2, D3, AVF. Então, tem que ter um supra maior ou igual a 1 milímetro em D2, ou em D3, ou em D2 e AVF. Então, eu tenho que ter 2 derivações de uma mesma parede que tenham essa alteração. Existe um detalhe específico para 2 derivações, que é V2 e V3, que avaliam ali a transição do septo interventricular, né? A transição do septo para a parede anterior. A grande questão, pessoal, é o seguinte: como essas derivações avaliam uma região que tem mais músculo do coração, ela é mais naturalmente hipertrofiada, se tem mais músculo, a amplitude do complexo ela é maior. Então, o ponto de corte não será 1 milímetro. Esse ponto de corte ele vai variar se o paciente é homem ou mulher, e no caso, se for homem, se é jovem, né, se tem menos de 40 anos ou mais de 40 anos. Por quê? Porque vamos olhar aqui no caso de homem. Então, se o homem tem menos de 40 anos, a gente imagina que ele tem um coração mais musculoso, né, por praticar mais atividade física. Então, o meu ponto de corte, ao invés de 1, ele vai ser 2,5, conforme a figura aqui. Ó. Então, eu vou olhar lá o ponto J em relação à linha de base. Se ele for maior do que 2,5, eu vou valorizar ele como um critério positivo em V2 e V3. Então, isso só vai valer para infarto que envolvam a parede anteroseptal, tá? Que é irrigada pela mesma artéria, então a gente vai falar anteroseptal, porque o septo e a parede anterior são irrigadas pela descendente anterior, tá? Beleza. Estou vendo homens com mais de 40 anos. O critério, ao invés de ser 2,5, vai cair um pouquinho, vai para 2. E no caso da mulher, vai cair um pouquinho mais. Por ter menos músculo, a gente vai usar o critério de 1,5 milímetros. Tudo bem? Está aqui. Não é muito difícil, a gente só precisa dessa decorebinha para lembrar o ponto de corte quando a gente avalia essas derivações que a gente vai usar na avaliação de infarto anteroseptal. Tudo bem, pessoal? Restante, eu estou vendo o infarto na parede inferior, na parede lateral, o ponto de corte é 1 milímetro, não tem que ter dúvida nisso. Então, trouxe alguns exemplos aqui. Esse daqui, ó, dê uma olhadinha aí, o que vocês acham? Ó? Eu tenho um infarto de parede inferior, eu tenho supra de ST em D2, D3 e AVF, tá? E eu vejo aqui, ó, até um infra na parede lateral, né, D1 e AVL, que é uma imagem espelho
do supra. Então, como eu estou vendo de paredes que estão distantes, eu posso encontrar numa derivação oposta. Se o vetor está se aproximando, na outra ele está se afastando. Mas, eu vi supra e infra, o que vale? Gente, vale o supra é mais grave. Então, aqui é um infarto com supra de parede inferior. Perfeito? E é nesse paciente aqui, ó, eu observo que existe supradesnivelamento do segmento ST em V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 e AVL. Então, quando eu supra do segmento ST, ele pega todas essas derivações, a gente vai falar que isso é um infarto anterior extenso, porque ele acomete toda a região anteroseptal e a parede lateral. Isso possivelmente é um infarto bem proximal da DA ou lesão de tronco, mostrando que existe uma extensa área de músculo sendo comprometida pelo infarto. Tudo bem? Bem, isso aqui é um detalhezinho que eu acho importante até na prática, porque quando a gente vai fazer o diagnóstico de infarto com supra, quando eu tenho um supra, né, preenchendo aqueles critérios ali em duas derivações contíguas, ou um bloqueio de ramo esquerdo novo. E aí sempre existe aquele caso, aquele paciente que chega na emergência com dor, aí você fez o eletro em bloqueio de ramo, e aí esse bloqueio é novo, esse bloqueio é antigo. Então, a gente precisa entender como abordar esse paciente. Então, assim, primeira coisa, infarto que gera bloqueio de ramo não é um infarto do paciente que está tranquilinho. Tá? O paciente ali está bem, estou com a pontadinha aqui, tem um eletro com bloqueio de ramo, isso é infarto com supra. Não. Infartos que evoluem com bloqueio de ramo esquerdo são infartos extensos e graves. Então, não vai ser um quadro tranquilinho. Então, como é que a gente vai avaliar, abordar esse paciente? Então, ó, fiz lá, o paciente chegou com dor torácica, fiz o eletro, tem bloqueio de ramo. O paciente chegou grave, instável, o que você faz? Vai indicar para ele ou intervenção coronária percutânea ou trombólise, vai depender de onde você está trabalhando, qual a sua estrutura. Beleza, não está instável. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar no eletrocardiograma alguns critérios que vão tentar diferenciar se isso é uma alteração aguda ou crônica. E aí a professora Helenes Garbosa montou critérios eletrocardiográficos para diferenciar um infarto de um BRE novo para um BRE antigo. Então, o que a gente vai precisar lembrar? Então, a gente vai precisar lembrar o que é um bloqueio de ramo esquerdo. Então, no bloqueio de ramo esquerdo, o que a gente tem? A gente tem um QRS largo, acima de 120 milissegundos. Ó, vamos pegar isso aqui. Ó. Esse complexo aqui, a gente vê em V1, por exemplo. A gente vê o QRS largo e a gente vê uma discordância entre o QRS e o segmento ST. Então, se o QRS está negativo, o segmento ST está positivo. Se o QRS aqui está positivo, o segmento ST está negativo. Tá? Então, vamos lá. Ela primeiro avaliou duas condições. Então, ela primeiro avaliou lá em V5 e V6, então esse critério 1 a gente vai olhar para V5 e V6, eu só vou mostrar um eletro para vocês lembrarem. Eu vou olhar, ó, isso aqui é um eletro de um paciente com bloqueio de ramo normal. Ó. Isso aqui é a derivação em V1 e V2, ela é negativa, em V5 e V6 ela é positiva. Tá? Então, ó, a gente começa olhando V5 e V6. Tá? Se, por acaso, houver concordância do QRS com segmento ST, esse critério é positivo. Então, esse BRE é novo. Então, vou mostrar lá de novo. Ó. O normal do bloqueio de ramo esquerdo é ser o oposto. Né? Eles são discordantes. Se eles forem concordantes, o QRS e o segmento ST, opa, esse paciente tem BRE novo. Então, ó, aqui está concordante. Ok? Primeiro critério, V5 e V6. Depois eu vou para onde? V1 e V2. Posso até olhar V3 também. Vamos voltar lá. Perdão. V1 e V2, ó, eles são opostos, eles são discordantes. Caso haja concordância do QRS no segmento ST, ou seja, eu olhei lá em V1, na verdade, o segmento ST está infradesnivelado. Isso é infarto com supra na vigência de bloqueio de ramo esquerdo. Porque para acontecer isso aqui, tem que ter infarto com supra. Tá? Beleza?
E o último critério, que ela foi até, na verdade, modificado recentemente, a gente vai avaliar a proporção da amplitude positiva e da amplitude negativa do segmento ST. Então, a gente vai pegar a amplitude do QRS e vai avaliar a amplitude do segmento ST. Então, vamos olhando aqui em V5 e V6. Se a amplitude do segmento ST for maior do que 1/4 do QRS, isso é positivo. Aqui também em V1 é a mesma coisa. Ó. Eu vou pegar a amplitude da fase negativa do complexo QRS e vou comparar com a amplitude do segmento ST. Se o segmento ST for maior do que 1/4 da onda do QRS, isso é um critério positivo. Então, a gente vai usar esses 3 critérios para avaliar se o BRE é novo. Tudo bem? Então, vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês, ó, daquele primeiro em V1. Então, a gente observa aqui, ó, em V1 e V2, que existe uma concordância, né, entre o QRS e o segmento ST, mostrando que isso é um BRE novo. Tá? Perfeito. Então, pessoal, eu vou falar agora sobre as alterações evolutivas do eletro num paciente com infarto com supra. E isso é muito importante na prática para a gente entender. Aquele paciente que chegou na emergência e ele já tem horas de dor, eu quero saber quanto tempo esse paciente já tem de dor, será que já passou da hora? Então, a gente precisa entender qual que é a história natural da evolução do eletro num paciente com infarto com supra. Então, ó, se a gente pegar e fizer um eletrocardiograma nos primeiros minutos do paciente com infarto com supra, o que a gente vai observar? A gente não vai observar supra de ST. A gente vai observar uma onda T hiperaguda, igualzinho na hipercalemia. Então, a gente vai pegar lá uma onda T hiperaguda. Dificilmente a gente vai fazer isso na prática, porque normalmente o paciente vai demorar um tempo para chegar na emergência, a gente vai pegar ele nessa segunda fase. Então, em mais ou menos 30 minutos, né, na primeira hora, existe o supradesnivelamento do segmento ST e a gente vai visualizar já esse padrão clássico. Nas primeiras 6 horas, a gente sabe, na verdade, que desde a primeira hora já pode existir a onda Q no eletro, mostrando que já possivelmente já há necrose miocárdica, né? Quando dá mais ou menos 24 horas do infarto, a onda T que estava aqui positiva, ela se inverte. Então, isso é um detalhe importante. Então, se o paciente ele já tem, além do supra de ST, a onda T invertida, ele já mostra que possivelmente o paciente já tem mais de 24 horas de evolução. E nas fases mais tardias, né, com semanas de evolução, o supra ele já volta à linha de base e o paciente vai ficar com a onda Q patológica e a onda T invertida. Perfeito, pessoal? Bem, e qual é o manejo da síndrome coronariana com supra? Ele vai ser muito parecido com a síndrome sem supra, mas a gente vai agregar no manejo a terapia de reperfusão. A gente precisa lembrar que nesse paciente a artéria está ocluída e não existe circulação colateral. Então, eu preciso abrir o mais rápido possível essa artéria que está fechada. Então, a gente vai fazer MUV, terapia antitrombótica, terapia antisquêmica e terapia de reperfusão. Tá? Bem, a intervenção coronária percutânea, que é a angioplastia, ela é a melhor terapia de reperfusão, mas ela nem sempre vai estar disponível em todos os serviços. Tá? Existe um controle de qualidade que a gente chama de tempo porta-balão, que é o tempo que o paciente chega no hospital até o momento que a artéria dele é aberta na hemodinâmica. Esse tempo deve ser menor do que 90 minutos. E aí, quanto tempo eu tenho para indicar a angioplastia primária? A gente tem um ΔT de até 12 horas, tá? De forma geral, mas eu posso estender essa janela para até 24 horas, caso o paciente tenha sinais de isquemia e atividade, ele ainda tem dor, se tem dor, ele ainda tem músculo viável, então eu posso estender um pouquinho, mas via de regra, o tempo que eu tenho são 12 horas. E existe um conceito também que a gente pode aplicar, que é a angioplastia de resgate. No caso, eu usei o fibrinolítico, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a gente não obteve os critérios de reperfusão, que eu também vou falar quais são. Então, fiz o trombolítico, não deu certo, e aí a gente vai indicar uma angioplastia de resgate. Bem, vou falar agora sobre a fibrinólise ou trombólise,
o ΔT que a gente vai ter é igual para angioplastia primária, a gente tem um ΔT de 12 horas, tá? Só que esse controle de qualidade ele é menor, né? Esse tempo porta-agulha, que seria o tempo do paciente chegar na emergência até eu iniciar a infusão do trombolítico, ele deve ser de até 30 minutos, para garantir que eu tenha um melhor resultado final e uma patência da artéria, tá? Eu tenho opções como a streptokinase, a alteplase e a tenecteplase. A streptokinase é uma droga mais antiga, na maior parte das vezes o serviço já não dispõe, ela tem uma menor eficácia, tem maior risco de efeito adverso. Hoje, na maior parte das UPAs e dos hospitais de emergência, já dispõe de alteplase, pelo menos. A gente, antes de usar o fibrinolítico, a gente vai precisar avaliar as contraindicações, né, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E uma vez que a gente iniciou a fibrinólise, a gente vai precisar avaliar a cada de pouquinho em pouquinho, né, de conforme a infusão do fibrinolítico, se o paciente tem critérios de reperfusão, que são alívio da dor e a redução do supra-DST de pelo menos 50%. Aqui eu coloquei, pessoal, as contraindicações absolutas e relativas da fibrinólise, que a gente vai lembrar o seguinte, ó. Quais são as contraindicações absolutas? Lembra que são condições neurológicas, né? O paciente que já teve AVC hemorrágico, tem neoplasia no sistema nervoso central, está com sangramento em atividade, tem doença terminal, enfim, são pacientes que a gente vai realmente contraindicar. E as relativas são aquelas, o paciente ainda está muito hipertenso, com uma pressão maior que 180 por 110, mas eu posso ajustar a hipertensão desse paciente, eu posso controlar a hipertensão para iniciar o fibrinolítico. Então, eu posso, são medidas que eu posso reverter e iniciar o tratamento para o paciente. Existe também a classificação de Killip, né, que seria uma classificação de gravidade do infarto, né? Então, a gente vai avaliar ali, o Killip 1 é o paciente que não tem nenhum sinal de congestão, está sequinho, Killip 2 ele tem dispneia ou terceira bulha, o Killip 3 é o paciente que já está em edema agudo de pulmão, e o Killip 4 é o mais grave, que está em choque cardiogênico. Tá? Pessoal, realmente assim, eu não consigo em uma aula, né, só dar todo o conteúdo, mas eu tentei aqui trazer o conteúdo mais importante de uma forma didática, que também não fique extenso demais, a gente não consegue aproveitar. Então, eu espero ter contribuído nesses dois assuntos e estou à disposição de vocês para qualquer coisa. Depois vão mandar um e-mail, caso vocês tenham dúvida. E tudo de bom para vocês e até uma próxima. Obrigado.